Olá, pessoal, quero dar as boas-vindas aqui a todos vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Então, vamos começar com a seguinte pergunta para vocês. Quem aqui se sente travado no inglês, digita eu nos comentários. Por favor, quem se sente travado no inglês aí, por favor. E hoje, essa aula vai servir como um óleo, um grafite para você colocar no seu inglês, que vai realmente te ajudar, ou te dar ferramenta aí muito importante para você destravar o seu inglês. Então, pelo jeito, como eu acabei de falar, muita gente tá se sentindo travada no inglês. E eu também me senti assim, pessoal, quando eu estava tentando aprender, e eu descobri que depois que eu parei de tentar decorar regras gramaticais e comecei a focar em outras coisas que eu vou te mostrar aqui, eu literalmente comecei a deslanchar no inglês muito mais rápido. Tipo como se você estivesse tentando aprender a tocar violão, sabe? Alguém aqui talvez já toque violão. E aí você fica horas e horas estudando teoria musical e chega na hora, você não toca nenhum acorde, porque, obviamente, você não treinou os acordes. Só que quando você começa a treinar os acordes, você começa a evoluir, a tocar as músicas que você sempre quis. Então, eu tô te falando isso aí, não é coisa que eu tô inventando, eu toco violão. Eu não sou músico profissional, mas eu toco violão, toco muitas músicas, consigo agradar uma festa, já toquei em banda cover, já tive minha banda com 16 anos, para você ter uma noção. Eu ganhei um concurso de melhor vocalista em um festival de música que só tinha eu concorrendo, não tô brincando, tinha várias bandas concorrendo e foi bem legal. E eu não estudava teoria musical. Não tô dizendo que não é importante, mas para você tocar cover, para você conversar na música, tocar, alegrar uma festa, você não necessariamente precisa entender teoria musical, você precisa praticar. E é exatamente isso que eu tô querendo dizer para vocês com o inglês. Vocês precisam praticar fala. Não adianta só ficar na teoria, ficar achando que um dia você vai ter o suficiente de teoria na cabeça para que você consiga falar perfeito. Não, você tem que praticar a fala. E aí você vai conseguir falar as coisas pop do inglês, que é conversar nas situações mais comuns. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, pessoal? Coloca aí se vocês entendem. Você não precisa dominar a gramática do inglês para ser fluente em inglês, assim como a maioria das pessoas não dominam a gramática do português para ser fluente em português. Ou vai me dizer aqui que todo mundo domina a gramática do português. Pessoal, vamos ser sinceros, a maioria das pessoas não fazem a mínima ideia, sabem regras muito básicas de gramática, não sabe colocar vírgula, não sabe sujeito, predicado, não sei, e não é burrice, não quer dizer nada, isso não diz nada sobre a sua inteligência. Você foi para a escola, meu amigo, e aprendeu isso depois que você já sabia falar e também já esqueceu de tudo que você aprendeu, ou seja, porque você aprendeu a falar sem as regras gramaticais e continuou sabendo falar sem as regras gramaticais. Então, você não precisa ter talento para aprender inglês, você não tem que ser novo para começar a aprender inglês, você não tem que dominar regras gramaticais, você só precisa treinar aquilo que você quer fazer, que é o quê? O que é que você quer fazer em inglês? Você quer ficar lendo, ouvindo, ou você quer falar? Você quer falar, eu tenho certeza, porque a maioria das pessoas que me procuram falam que a sua maior dificuldade é falar inglês. Isso faz sentido para vocês que eu estou falando aqui, pessoal? Yes or no, ok? Então, eu espero que isso esteja fazendo sentido para vocês, que vai fazer uma grande diferença no aprendizado de vocês, tá bom? Então, a aula de hoje será dividida basicamente em duas partes. Eu vou te mostrar que tipo de material você precisa usar para aprender inglês e eu vou te mostrar também como você vai aprender com esses materiais. Então, fica grudadinho aí, pega a canetinha, porque a gente vai aprender muita coisa legal. A primeira coisa que você precisa aplicar aí, nesses 30 minutos de prática diária, são os materiais certos. Então você precisa ter uma noção do seu nível, até porque se você não souber não exatamente o seu nível, mas você precisa buscar coisas sobre o seu nível. Então você vai procurar lá inglês básico, ou inglês intermediário, ou pré-intermediário, ou inglês avançado, mas você não precisa sair correndo aí pensando, onde que faz um teste de nível? Tem teste de nível, tem gente que é desesperada por teste de nível. Pessoal, já vou dizer uma coisa para vocês, a maioria dos testes de nível que você faz online não é que não prestam, mas eles não dão resultados
que são realmente condizentes com com a realidade. Por quê? Porque você vai lá e responde algumas perguntinhas de gramática, geralmente é isso. Então ele testa o teu conhecimento em gramática e ele não faz um teste com você de conversação, nem se você entende, nem se você sabe escrever, nem nada disso. Então, os testes são bem completos. O testezinho do Duolingo, ele não tem muito a ver com a realidade, tá? Então, são testes bem completos, porque eles são muito básicos, na verdade, e eles testam apenas uma coisa. Então, não é para você sair correndo aí querer fazer um teste de inglês para ver se você realmente, qual o nível que eu estou primeiro. Cara, é muito simples. Quer saber como é que você descobre o seu nível de inglês para começar a praticar? É assim, ó, não precisa ficar querendo inventar muita coisa antes de começar. Vai lá e faz o seguinte, procura inglês básico. Acha um inglês básico, pega, assiste uma aula minha lá, por exemplo, ou assiste alguma coisa que eu escrevi de inglês básico, e você fala, nossa, eu entendo isso. Beleza, essa aula você entendeu, vai lá na aula 2, não sei o quê, e aí você vai entender que em inglês básico, I am, you are, I'm going, I'm not going, I am from, I'm not from, isso você já entende. Então você não tá no básico, ou está no básico, entende, ou se você não entende isso, você está no zero. Beleza, você vai começar com isso. Se você já entende isso, você vai para a próxima pré-intermediário, digamos assim, e aí você vai olhar, nossa, mas isso do pré-intermediário eu não entendo, então volta pro básico, entendeu? É mais ou menos assim. Para você sair, tem que começar. Não adianta ficar parado pensando em como. Não, mas só depois que eu fizer um teste super ultra pela Universidade de Harvard, que eu souber o meu nível exato, aí eu vou começar a estudar inglês. Isso é desculpa. Começa agora. Deu, chegou. É assim, da forma que eu te mostrei, é um teste muito bom e eficiente para você entender. Então você vai procurar essas coisas. Prosseguindo, é exatamente isso que você vai usar para encontrar os materiais do seu nível. Mas, então, quais são esses materiais que você precisa utilizar? Preferencialmente, diálogos. Afinal, você quer aprender a conversar, é ou não é? Então, faz sentido que se você quer aprender a correr, você treina a corrida. Se você quer aprender música pop, você vai treinar música pop. Se você quer aprender a dirigir, você vai aprender a dirigir, dirigindo. Então, se você quer aprender a dialogar, você vai aprender com o quê? Respondam aí para mim, por favor. Diálogos, é claro. Então, isso fica claro para vocês, pessoal. Se você quer dialogar, aprenda com diálogos. Parece óbvio, mas tem muita gente que não entende isso. Então, vamos continuar. Esses materiais, eles precisam ser, então, preferencialmente de situações reais. Não adianta você pegar um diálogo do século passado que você nunca vai conseguir usar hoje. Então, tem que ser coisas do dia a dia, situações comuns do dia a dia. E uma outra maneira legal de você aprender é através de letras de música. Música pop. Por que pop? Olha só, vamos fazer um pequeno raciocínio aqui. Essas músicas, elas geralmente tratam de coisas, situações, histórias da vida real. E é legal porque assim você aprende com algo que você curte e também aprende coisas que você vai poder utilizar, vocabulário, expressões na conversação. E por que música pop? Por exemplo, Beatles, sei lá, cantores, né, que cantam músicas bem populares. Porque música pop, também música country, né, não é country, música country, que também contam essas coisas do dia a dia e tudo mais. Então, por que eu me refiro a diálogos e músicas pop? O próprio nome da música já diz pop, vem de popular music, que é música popular. O que é popular? Popular é algo que está na boca do povo, que todo mundo fala o tempo todo. Então, você concorda que se você quer aprender a conversar o que as pessoas falam, você tem que aprender aquilo que elas falam, as coisas que se repetem. E aí que está o segredo para você aprender muito mais estudando menos. Você precisa estudar a linguagem que é popular. E essa linguagem tem um nome. O nome dessa linguagem é linguagem de alta frequência. É exatamente este método que eu utilizo para ensinar. Linguagem de alta frequência. Ela é de alta frequência porque ela se repete muitas e muitas vezes. São as palavras, as expressões, as frases que nós utilizamos todos os dias na conversação que você precisa saber para conversar. E se você dominar isso, você vai ter um ótimo domínio de inglês que vai fazer com que você consiga realizar a maioria, se não todos os seus objetivos com essa língua. Então, isso está fazendo sentido para vocês, pessoal? Vocês conseguem entender por que essa linguagem de alta frequência é importante? Bom, então segura aí que tem muita coisa legal vindo pela frente. Uma vez que você entendeu que a linguagem de alta frequência vai te ajudar, agora é hora de você entender
mais uma coisa muito importante. Sabe o que é? Quem sabe o que é? Acho que vocês não sabem ainda. Então, antes de aprender algo novo, você precisa revisar aquilo que aprendeu por primeiro. Então, para fazer um cronograma aí de 30 minutos por dia, digamos, 5 dias por semana, você vai pegar, digamos, uma música e 1 ou 2 diálogos. Aí você estuda um diálogo, digamos, na segunda, depois você vai estudar a música na terça, e na quarta você vai fazer o quê? A revisão do diálogo e da música. Então, você sempre vai fazer dessa forma. Você vai estudar um, outro, e o próximo dia é revisão. E aí, quando você revisa, você consegue gravar muito mais. Eu já vou te mostrar como você vai fazer isso passo a passo, como é que você vai estudar com esses materiais, para você poder memorizar de uma maneira legal e treinar praticamente todas as suas habilidades ali, tá? E por que essa parte da revisão é importante? Primeiro, que se você só ficar pegando coisas novas, fazendo o que a maioria das pessoas fazem, você vai ter aquele negócio de information overwhelm, né? Você vai ficar com um bolo de informação na cabeça, sempre colocando coisa nova e nunca vai conseguir lembrar de nada. E eu vou te explicar o seguinte, existe algo, talvez vocês já tenham escutado sobre isso, que chama-se curva do esquecimento. E pesquisas já mostraram que você esquece grande parte, se não quase tudo do que você aprende em 24 horas. Então, olha só, não é que você tem uma memória ruim, é simplesmente que você é um ser humano como qualquer outro. Então não tem esse papo de memória ruim. O negócio é que você enfia muita coisa para dentro da sua cabeça e quer ser o cara que lembra de tudo, ou a mulher que tem uma super memória. E aí você acaba se frustrando e fica dizendo que você não tem uma memória boa e não consegue lembrar das coisas que você aprende, ou não é? Então você precisa revisar esse conteúdo para que você não esqueça. E a única forma de você realmente conseguir aprender as coisas que você está colocando para dentro da sua cabeça é revisando. Espero que isso esteja fazendo sentido para vocês, porque as coisas vão ficar na sua mente muito mais facilmente quando você vê elas muitas e muitas vezes. É ou não é? Quando você vê uma coisa lá que você vê, por exemplo, eu te mostro um número e daqui a 5 dias eu vou te mostrar esse número de novo, você não vai lembrar. Mas o nome daquele cara do telemarketing que te liga todo dia, você vai lembrar, porque ele tá todo dia revisando com você o nome dele, a chatice dele. É ou não é verdade? Então, vocês estão começando a entender exatamente os fatores que me levaram a deslanchar no inglês. O deslanchar é legal, né? É uma expressão maravilhosa, porque não tem como substituir. Deslanchar, sabe? Enfim. Então, agora eu vou te falar sobre montar um cronograma, que eu já te falei, na verdade, né? Então, você vai pegar aí 2 dias para você aprender coisas novas e no terceiro você vai revisar aquelas coisas que você aprendeu. Chega de catar aplicativo para aprender inglês, chega de ficar entrando em grupo de WhatsApp para aprender inglês. Agora é hora de colocar a mão na massa e fazer acontecer. Não adianta ficar procurando pelo milagre. Vou te dizer um milagre que faz você aprender. O milagre é você parar de procurar pelo milagre, tá bom? Então, para de procurar pelo milagre que você estará fazendo o milagre de aprender. Então, não fica catando mais coisa para aprender. Vai pegar o que você tem agora e vai começar a olhar. É assim que se faz. Prosseguindo, eu quero te falar agora das ferramentas que você vai utilizar para colocar isso em prática. Então, de uma maneira simples, primeiro eu vou te mostrar aqui o passo a passo. Lembra que eu te falei ali que eu ia te dizer qual é o passo a passo que você vai utilizar para memorizar e praticar com os materiais. Então, de uma maneira simples, você vai fazer o seguinte: você vai pegar o texto lá de um diálogo, um textinho do cotidiano e tal, e você vai ler traduzindo o texto para você entender. Então você precisa entender o que está lendo. Não adianta querer, mas o fulano de tal disse que não é para traduzir. Não é para traduzir, então como é que você vai entender uma coisa que você nunca viu antes? Enfim, não existe esse papo de não é para traduzir, cara. Se você pegar um texto na sua frente e você nunca viu aquilo antes, que jeito que você vai entender? Porque vai enfiar na cabeça, engolir para conseguir entender, o seu cérebro vai decodificar aquilo? Não. A melhor forma de decodificar, é usar um dicionário. Ou o Google Tradutor, que é até um pouco mais fácil. Então não adianta esse papo de não pode traduzir. Tem gente que fica com esse papo aí, as pessoas ficam frustradas. Mas eu traduzo, não tenho o que fazer. Todo mundo traduz. Inclusive a pessoa que disse para você não traduzir, ela traduziu antes de aprender. Então vamos lá.
você vai ler para traduzir para entender, né? E aí depois você vai escutar o áudio do diálogo, lendo, ou do texto, lendo ele, né, com os olhos e escutando o áudio. Calma que eu já vou te dizer onde é que você vai conseguir o áudio. Calma, calma. Eu sei que você está se perguntando, mas eu não tenho áudio. Eu vou te dizer onde que tem. Ler o texto em voz alta, 3, né? Porque você já ouviu, e aí você vai ler em voz alta. Você pode escutar ali, dar um pause e ler. E depois você vai fazer isso, só que escutando frase por frase e repetindo frase por frase. Depois você vai repetir esse passo a passo aí, tá bom? Essa é uma forma simples e efetiva para você treinar e absorver o conteúdo que você tem em mãos. É simplesmente pura prática, compreensão e fala. É o que você precisa para entender e se comunicar em inglês. Agora eu vou te falar de algumas ferramentas, e aí entra a parada do áudio que eu falei, que vão te ajudar a fazer isso, porque algumas pessoas devem estar se perguntando aí, né? Exatamente o que eu falei antes, como eu vou conseguir o áudio e tal. Bom, tem uma extensão do Google Chrome, tem várias, mas eu vou te falar uma, tá bom? Então, tem uma extensão do Google Chrome que se chama Read Aloud. Read, de ler, aloud, alto, em voz alta, né? É A-L-O-U-D. É uma extensão do Chrome. Você vai entrar lá na loja do Google Chrome, vai instalar, ela é gratuita, e você vai aparecer um alto-falante no ladinho ali, um megafone do lado lá em cima na barra do Chrome, navegador, computador, tá bom? E aí você vai fazer o quê? Você vai selecionar o texto que você quer e vai clicar no alto-falante, no megafone, e ele vai ler o texto e vai ficar selecionando em amarelo as partes que ele está lendo para você. Mais fácil que isso não existe. E aí você pode dar um pause ali, voltar, se você quiser selecionar só uma frase, aí você pode ficar brincando ali que vai ser bem legal, e aí você tem o áudio e já tem o script. Ok? Então agora que você já sabe como ter o áudio, como você vai revisar de uma maneira divertida, interativa, as coisas que você aprendeu. Você vai organizar o seu material lá em pastas no seu computador, tá? Tem o Google Drive, que é grátis, então você faz lá um Gmail, utiliza o Google Drive, cria suas pastinhas, e aí coloca lá os seus materiais por semana, as coisas que faz uma pastinha que você vai aprender em tal semana, depois você passa aquilo para revisão na semana seguinte, tá bom? Então é bem simples, pastinhas lá, organizar, gratuito, barbada. Hoje em dia as ferramentas estão aí para serem usadas. E agora, nós vamos revisar aqui tudo isso que a gente viu até agora. Então, número 1, quem não anotou nada até agora, aproveita para anotar, porque o negócio vai acabar aqui, né? Então, você vai procurar materiais com linguagem de alta frequência, contendo diálogos, músicas ou até pequenos textos que falam do cotidiano, coisas que você vai utilizar na vida real. Número 2, você vai marcar os dias que você vai estudar na semana e fazer 2 dias de coisas para aprender e 1 dia para você revisar. E aí, assim por diante, você vai lá no quarto dia, você vai, quarto e quinto, você vai aprender uma coisa nova, e depois no sexto você vai revisar. Passo número 3, você vai aplicar aqueles 4 passinhos que eu falei lá para você antes, de como estudar com cada material. E o passo número 4, você vai usar a ferramenta do Read Aloud, que é uma extensão do Google Chrome, para ouvir os áudios dos materiais que você tem, você encontrou. Isso é um passo a passo que, se você colocar para funcionar, você pode fazer em 30 minutos por dia, com certeza, mas que talvez, e com certeza isso vai te ajudar muito, assim como me ajudou. Mas talvez você não tenha tempo de procurar pelos materiais e organizar tudo da forma correta. Eu mesmo passei por isso quando eu estava tentando aprender. Eu tive grande dificuldade e frustração na hora de procurar, porque era muita coisa, e olha que nem tinha tanta coisa como tem hoje, então era muita coisa para eu conseguir organizar. Então isso demorou um tempo até que eu conseguisse colocar as coisas em ordem, errei bastante, e foi exatamente por esse motivo, porque muita gente começou a me perguntar como eu aprendia, né? Como eu tinha conseguido aprender inglês tão rápido, como eu tinha conseguido aprender a falar tão bem inglês, que eu montei o meu curso há muito tempo atrás, e hoje ele está numa versão
mais nova, eu mantenho um sistema completo para qualquer pessoa aprender inglês da maneira que eu aprendi. Então, ele é um curso que é 100% focado no método da linguagem de alta frequência, ou seja, na conversação, tá? Onde todas as revisões que você precisa fazer já estão lá dentro para você, na hora certa, na hora que você precisa fazer para você obter os melhores resultados. Esse curso acontece dentro de uma plataforma exclusiva da Inglês Winner, onde você vai encontrar também lá todo o material organizado na sequência perfeitinha para você só sentar e aprender. Então não tem que perder tempo catando coisa na internet nem nada disso. Thanks for watching, my friends, and as usual, I'll see you in my next class. Bye bye.